Gary é um filme norte-americano de 2002, escrito e dirigido por Gus Van Sant, e estrelando os autores e coautores Matt Damon e Casey Affleck. Esse é o primeiro filme da trilogia da morte, de Gus Van Sant, que inclui 3 filmes baseados em mortes que ocorreram na vida real, sendo os outros 2 filmes Elefante, lançado em 2003, e Últimos Dias, lançado em 2005. Gus Green Van Sant Jr., nascido em 24 de julho de 1952, é um diretor e roteirista norte-americano que ganhou notoriedade como cineasta tanto em filmes independentes quanto comerciais. Seus filmes lidam, principalmente, com temas de subculturas marginalizadas, em particular a homossexualidade. Sendo assumidamente homossexual, Van Sant é também considerado um dos autores mais proeminentes do movimento New Queer Cinema. O filme Gary, de Gus Van Sant, narra a história de 2 amigos, ambos nomeados Gary, que decidem caminhar por um vasto deserto, até o momento em que percebem que estão perdidos. À primeira vista, por possuírem o mesmo nome, é comum pensar que os personagens do filme não foram dotados de individualidade. Entretanto, no decorrer da obra, podemos perceber que essa premissa não se configura como verdade. De fato, ambos os atores possuem algum grau de similaridade com suas feições de homem, jovem e caucasiano. Além disso, é possível destacar uma cena na qual os 2 andam lado a lado, em passos iguais, de modo em que se assemelham a uma mistura homogênea. Entretanto, são os pequenos detalhes de cada personagem que nos revelam as suas diferenças. O Gary de Matt Damon se demonstra muito mais preparado para enfrentar as adversidades da natureza, não apenas em suas falas, que revelam uma pessoa mais confiante sobre o caminho a seguir, como também o modo mais sereno como reage à situação em que se encontram. Além disso, essa característica pode ser observada também em suas vestimentas. Em determinado momento da caminhada, Gary de Matt Damon enrola em seu rosto a camisa que carregava na cintura para proteger-se da ventania e outras condições adversas do clima. Por outro lado, o Gary de Casey Affleck se demonstra como alguém que não possui os atributos necessários para enfrentar o deserto. O medo e o desespero presentes em seus comportamentos somam com a confusão mental e a dúvida sobre o caminho que deve seguir. Um exemplo que ilustra esse comportamento é quando ele decide subir em cima de uma pedra, e logo depois não sabe como irá fazer para descer. Desse modo, o personagem transparece um despreparo que faz oposição e contraste com o seu amigo. Os diversos cenários que são atribuídos ao deserto são perceptivelmente distintos entre si. A vegetação e o solo que os compõem são característicos de ecossistemas diferentes, em alguns casos até antagônicos. Essa mistura de lugares nos traz um efeito de não-lugar. Por ser impossível de identificar onde ele se encontra, é possível dizer que ele não se encontra em lugar nenhum. O cenário configura-se como um espaço para além da realidade. O espectador sabe que não há um local no globo onde todos esses ambientes coexistem. E é a partir dessa quebra com a realidade que o espaço ganha uma dimensão infinita. Como não há compromisso com uma verossimilhança geográfica, as possibilidades de cenário para os 2 personagens são inúmeras. O deserto do filme se estende, então, até onde for preciso. Essa junção de diferentes ecossistemas, portanto, faz com que o cenário perca seu valor orientador e se revele como uma metáfora visual. O contraste entre as localidades distintas intensifica a ideia de não saber onde o personagem se encontra. Essa sensação é também um reflexo do mundo interno dos protagonistas do filme, que se mostram sem objetivos e sem um rumo. Um dos elementos fílmicos que nos chamam a atenção são os escassos diálogos entre os 2 protagonistas. Ao decorrer do filme, os assuntos triviais que são debatidos não condizem com a situação aparentemente desesperadora em que se encontram. Entre conversas sobre o que viram na televisão ou como passaram de uma fase difícil em um videogame, o espectador se questiona sobre o grau de relevância de suas falas para a narrativa do filme. Os divaneios entre os 2 amigos podem ser vistos como uma expressão oral da divagação que ambos fazem pelo deserto. Entretanto, no início do filme, há uma fala crucial para uma compreensão mais aprofundada. Gary, de Matt Damon,
está ansioso para mostrar a coisa para Gary de Casey Affleck e diz que todos os caminhos vão para a coisa. Todos os caminhos conduzem para o mesmo lugar. Porém, logo ele percebe que não sabe mais para onde está indo e proclama: "Dane-se a coisa". Com essas poucas palavras, é possível extrair uma informação valiosa. Gary, de Matt Damon, já esteve antes nesse deserto e já conseguiu sair dele. O teórico Henry Bergson, em Matéria e Memória, argumenta que toda percepção, não importando o quanto pareça instantânea, possui uma duração que prolonga o passado no presente. Dessa maneira, é possível entender que a compreensão da realidade de ambos os Garys está intrinsecamente ligada ao passado de cada um. Portanto, embora os dois estejam no mesmo deserto e vivenciando a mesma situação, o modo como cada um percebe essa realidade é diferente entre si. Não é por acaso que, ao final do filme, apenas o Gary de Matt Damon sobrevive à caminhada pelo deserto e consegue achar uma saída. Durante todo o seu percurso, ele contava com uma visão permeada pelo seu passado, um passado que inclui uma ida prévia ao deserto e uma vitória sobre a natureza do lugar. O filme se inicia com uma cena ininterrupta de mais de 5 minutos dos dois personagens dirigindo na estrada, sem diálogos, mudanças de ação ou qualquer artifício que pudesse despertar a atenção do espectador. Essa cena nos revela o ritmo que a obra pretende seguir durante seu percurso. O filósofo Gilles Deleuze faz um paralelo entre duas modalidades de imagens cinematográficas baseado em suas relações com o tempo, a imagem movimento e a imagem tempo. A imagem movimento é aquela que nos apresenta uma representação indireta do tempo, ou seja, uma imagem que subordina o tempo ao movimento, como é feito no cinema clássico, por exemplo. A imagem tempo, entretanto, é caracterizada pela capacidade de apresentação direta do tempo, ou seja, independe do movimento, como é feito no cinema moderno, por exemplo. Em Gary, nos deparamos com dezenas de cenas dos dois personagens caminhando pelo deserto. Entretanto, o tempo dessa trajetória não parece estar subordinado à montagem do filme, mas sim, essa relação se faz contrária. Ou seja, é permitido o aparecimento do tempo puro, à medida em que essa caminhada se dá por meio de imagens puramente óticas e sonoras. Desse modo, o que se vê primeiro são os lençóis do tempo, uma imagem-tempo direta. Em outras palavras, o tempo não está mais decorrente da composição das imagens de movimento, mas sim é o movimento que decorre do tempo. Isso não quer dizer que não há movimento, mas sim que há uma inversão na relação entre movimento e tempo. Além disso, a dilatação do tempo presente em Gary se assemelha à obra de Anne Dillman, da cineasta Chantal Akerman. Embora não podemos dizer que há a presença de imagem-tempo nesse filme, Chantal também utiliza o tempo das ações de seus personagens como movimento contrário aos jump cuts e imediatismo dos filmes de Hollywood. No filme, a diretora nos apresenta a vida mundana de uma prostituta e dona de casa. Os afazeres domésticos e as tarefas do dia a dia em Jeanne Dillman, assim como as longas caminhadas de Gary, não possuem cortes que visam manter a atenção do espectador a todo custo. Os longos takes de Gary, permeados por caminhadas silenciosas com visuais de tirar o fôlego, não foram feitos com o intuito de prender a atenção constante sobre a tela. Pelo contrário, se apresentam como um convite para que a mente do espectador vagueie em seus pensamentos, tal qual fazem os personagens. Logo, a caminhada de ambos os Garys é uma divagação sem destino, e o ritmo dado à obra nos confere a oportunidade de fazer o mesmo durante a sua exibição. Dessa forma, o filme possui um aspecto interativo. Nos vemos lado a lado com os personagens, andando sobre o deserto de nossa mente, em uma meditação despretensiosa cercada por cenários exóticos.